Muito bem, parabéns, Roberto. Solicito, então, portanto, agora a recomposição da nossa mesa. Nosso presidente, secretário Gilmar Tato, agora também com a presença do secretário Alexandre Padilha, e a Lurdinha, o Cauê, o Percival. E a Ana Dila também solicito, tendo em vista que o debate poderá envolvê-la. Eu queria passar a palavra para o secretário Alexandre Padilha, que não, muito embora previsto, não? Vamos direto ao debate. O secretário Alexandre Padilha, ele coordena exatamente o Conselho da Cidade, e hoje é uma reunião integrada, né? CMTT com Cidade, e, portanto, por isso a presença dele aqui nessa mesa de debate agora. Vamos, como é de praxe, vamos abrir ao debate. Prioridade para os conselheiros, todos os tipos de conselheiros que temos aqui, e também a palavra livre para aqueles que não são. Nós temos um período razoável hoje para o debate, previsão de encerramento para as 11h30 da reunião. Temos aí 40 minutos para debate. Conselheiros, portanto, conselheiro Raimundo Ceará, que representa os taxistas, solicito que venham, quem for usar a palavra aqui nesse canto, por favor, Ceará. Raimundo Ceará, popularmente conhecido como Ceará. Só se tiver um microfone aí, mas eu não sei se tem. Nós estamos com uma limitação, tem um microfone só aqui. Microfone, por favor. Bom, vou passar o meu mesmo, que o outro se perdeu. Bom dia a todos. Bom dia ao secretário. Em nome do secretário, bom dia a todos presentes. Queria só fazer um ponto aqui, Josias, e ao secretário, sobre a criação do coletivo da madrugada, porque a gente somos pioneiros nessa criação. Nós estávamos presentes na comissão onde foi criado lá na Secretaria Municipal do Governo Estadual, e nós lá criamos esses pontos também. E aqui foi tirado lá, Gilmar, que os táxis também iam poder usar os terminais de ônibus na madrugada para poder embarcar ou desembarcar. E nessa mudança aqui eu não vi falar sobre o táxi. Então a minha pergunta é só sobre isso. Por que foi feita essa mudança e foi tirado os táxis desses pontos? E lá foi tirado esse ponto para nós. Se foi tirado, está colocado de novo. Os táxis estão autorizados a ficar nos terminais de madrugada para usar como ponto de táxi. Então, muito obrigado. Que eu tenho que não foi tirado. Só não foi falado. Mas está autorizado os táxis se os táxis autônomos não quiser, vocês podem pegar todos os pontos da cidade e dos terminais. Tá, porque foi nós que participamos lá. Os autônomos não participaram dessa comissão lá, juntamente com a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Transporte, a CET e a São Paulo Transporte, a Secretaria Municipal Metropolitana, e o DETRAN e nós. Tá? Sugiro fazer uma reunião com o DTP urgente e já organizar todos esses terminais. E aproveitar o ensejo também, a gente queria estar também cobrando, aproveitar que o Tuca Munhoz está aqui, a gente tirou também junto com, para os terminais rodoviários e os hospitais, que fosse reativados os pontos para os táxis acessíveis nesses locais. E até agora isso não foi feito. Então, aproveitando o ensejo que vai estar criando dentro, poderia estar reativando o ponto livre para o táxi acessível dentro desses terminais para as pessoas especiais. Tá? É só isso que eu queria falar para vocês e muito obrigado. Muito obrigado, Ceará. Inscrito o conselheiro Cauê Queiroz. Pode falar aí da mesa mesmo, Cauê, por favor. E na sequência também o Percival. Ambos conselheiros. Pode falar daí mesmo, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo. Eu sou o Cauê, presidente da UMI São Paulo, conselheiro aqui do CMTT e também conselheiro da cidade. Queria falar um pouco do que foi dito. Eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais discutir mobilidade e os avanços nas nossas discussões com a abertura da Secretaria têm ajudado bastante. O ano começou muito bem, principalmente para os estudantes em relação ao passe livre, né? Hoje a gente tem uma rede de 500 mil estudantes que têm acesso ao passe livre e a entidade ela tem passado nas escolas para poder explicar, principalmente, como isso tem funcionado.
O que a gente tem recebido, principalmente para os estudantes, dos estudantes, das próprias convivências, tem contado para a gente, é que essa grande conquista, ela traz um alívio, principalmente para os pais dessas escolas, dos filhos de escolas públicas, né? Então, no caso dos secundaristas, os atendidos são os alunos do ensino fundamental e do ensino médio que estudam em escola pública. Como foi dito pelo próprio prefeito, a média de um aluno que ele utiliza apenas ônibus para ir para a escola de economia é de R$ 840 por ano. Então, se o aluno ele utilizar ônibus e metrô, essa média aumenta. Se a família tiver mais de um filho, essa média aumenta. E o que a gente tem recebido muito, quando a gente vai passar nas salas, explicar ainda, porque ainda não está 100% entendido como funciona o sistema, tem essa dificuldade ainda, o que a gente tem recebido é que essa vitória tem ajudado muito os estudantes. Isso vai ajudar com que os estudantes tenham sua permanência garantida dentro da escola. Ainda tem que se avançar dentro do nosso passe livre, inclusive o que eu queria apresentar aqui, a UMES de São Paulo já está fazendo um levantamento, mas que existe os estudantes de escola técnica que têm somente acesso ao ensino técnico, então quem faz só o ensino técnico para se profissionalizar e começar a trabalhar, ele não tem direito ao passe livre. Mesmo estando dentro de uma escola pública, ele não tem esse acesso. O que acontece é que o município conseguiu garantir que logo no começo das aulas tivessem o passe livre para os estudantes, mas a gente ainda tem essa dificuldade a ser avançada. A UME está levantando, está fazendo, através das planilhas, saber qual é o custo que isso vai trazer para a prefeitura, porque isso é muito importante. Mas agradecer e salientar que é muito importante essa conquista, que os estudantes estão conseguindo, pela primeira vez em São Paulo, ter o transporte garantido, não só para ir para a escola, mas também de forma gratuita, para ter acesso à cultura, lazer e esporte. Obrigado. Muito obrigado, Cauê Queiroz. Com a palavra, conselheiro da cidade, senhor Percival. Muito bom dia a todos. Eu queria aproveitar essa reunião de formadores de opinião muito importantes para também tentar dar outra dimensão a isso que está sendo feito agora. Não me parece que nós estamos aqui apenas resolvendo um problema de mobilidade urbana. Eu me atreveria a dizer que nós estamos resolvendo um problema de mudança civilizatória. Há certas questões na nossa sociedade e na nossa história que formam essa civilização. Por exemplo, a atual televisão, o automóvel, agora a internet, tudo isso forjaram ou estão forjando civilizações. A civilização do automóvel está no fim, ela tem que ser revertida. O automóvel é um mal que tem que ser combatido. Ele nos foi imposto no lado dos transportes, ao invés dos transportes públicos, do transporte sob trilho, etc. E ele tem que ser enfrentado. Ele polui terrivelmente. A sociedade, o planeta não tem como fabricar 80 milhões de automóveis por ano como está ocorrendo. Não tem como fornecer petróleo para tanto automóvel, tanto veículo. Ninguém pense que o Iraque foi invadido porque tinha um ditador. Há pelo menos uma centena de ditadores do planeta e ninguém pensa em invadir os seus planetas, os seus países. Ou seja, ele provoca até guerras. Então é uma coisa muito séria. Ele deturpa completamente o orçamento das cidades, dos estados e da União. Por quê? Porque exige sempre mais rua, mais estrada, mais viaduto, mais túneis e etc. E não tem solução, porque, como aqui em São Paulo, nós sabemos que 500 carros entram sempre nas vias públicas a cada dia. E isso é impossível de ser absorvido. Se nós queremos, inclusive, distribuir renda, nós temos que estar pensando, porque todo mundo vai ter automóvel. Todo mundo vai poder andar de automóvel? Evidentemente que não. Então, é uma questão que tem que ser enfrentada como um problema da civilização, né? Eu diria também das perdas econômicas. Um cálculo diz que São Paulo perde, com congestionamento, 66 bilhões de reais. Daria para pagar a dívida pública no único ano, se nós resolvêssemos esse quebra-cabeças, que é o que está se tentando aqui. Ele deforma toda a urbanização da cidade. Existe uma calçadinha estreita para as pessoas passarem e uma tremenda via pública para circular os automóveis.
quando as calçadas é que deveriam ser largas, confortáveis, ter lugares para a criança brincar, para idoso, para os vizinhos se encontrarem, conversarem, ter sociabilidade, enfim, nada disso existe. Então eu também acho que é um desafio para o secretário e para a prefeitura fazer com as calçadas o mesmo que fez com a ciclovia. Aliás, eu acho que devia ter sido antes, porque agora tem a ciclovia em muitos lugares, mas ainda é tempo de transformar as calçadas e termos calçadas como temos, às vezes, na Europa, onde as pessoas sentem prazer em circular, às vezes em se dirigir ao serviço sem pegar a condução, porque é um prazer andar pela calçada. É um desafio imenso que nós temos pela frente de transformar a civilização do automóvel numa civilização de transportes públicos não poluídos, né? Enfrentar essa indústria não, porque não é só a indústria, é a comercialização, é a rede toda do petróleo, é a manutenção, são as seguradoras, são as oficinas, enfim, são 10% da economia. Como transformar isso em outra economia voltada para carros compactos, se for haver carro, transporte público, talvez transferir tecnologias, investimentos, etc., empregos, tudo para educação, para saúde, para habitação. Enfim, esse é o grande desafio dos tempos modernos. Impossível fazer sem alguns traumas, mas tem que ser feito planejadamente enquanto é tempo, porque uma hora vai acontecer quando nada mais andar, como aconteceu no último fim de semana, que as pessoas levaram 12 horas para sair de São Paulo e chegar numa cidade como Caraguatatuba, ou 4 horas para ir de Caraguá até Ubatuba. Isso aconteceu em todo o Brasil. Ponte Rio Niterói, 2 horas para... Isso, então, quando todo mundo podia estar se transportando por trilhos confortavelmente e sem esse uso e lendo um jornal, conversando com a família, etc. Então é um grande desafio. E eu acho que esse conselho, o conselho da cidade, o conselho... Então, eu faria um desafio. Tem que ser formar a opinião, formar essa cultura dessa necessidade de alteração na população. E diria mais que um desafio para nós é se transformar em nacional, porque as outras cidades estão seguindo o mesmo caminho de São Paulo. Ninguém está alerta para isso. E quem melhor do que esse conselho, esse seleto público, para enfrentar um problema dessa dimensão, para mostrar às outras cidades que elas não têm que seguir o caminho de São Paulo, ao contrário do que falávamos antes, mas tem que deter essa degradação, essa deturpação, enquanto é tempo. Então eu acho que é um desafio que nós temos que enfrentar, e eu penso até no plano internacional. Eu pergunto aos senhores o que acontecerá se os chineses e os indianos, os indonesianos, enfim, os árabes, os africanos terem automóvel como os americanos, fabricarem, só nos Estados Unidos se fabrica 15 milhões, e voltaram a construir aqueles automóveis grandes, porque abaixou o preço do petróleo, ou aqui no Brasil, onde, infelizmente, o governo federal tem estimulado a implantação de novas montadoras, tem isentado de tributos o automóvel, quando eu acho que é o contrário. Nós temos que enfrentar esse problema. Tem que isentar a construção de habitação, qualquer outra coisa, transporte público, mas nunca automóveis. Então, eu acho que é um problema a ser enfrentado e nós devemos pensar nacionalmente e, ouso dizer, até internacionalmente, em como resolver esse problema e mudar essa trajetória da civilização. Obrigado. Obrigado, senhor Percival. A inscrição agora é da conselheira Lurdinha, por favor. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer a presença ao nosso secretário Gilmar Tato. Seja bem-vindo, né? O senhor agora está assumindo cargo também dentro da administração. Bom, eu tentei não falar, né? Mais 1 minuto dado pelo Josias, eu vou ser rápida. Copiando o que o Percival falou, ele disse que precisa combater o mal que é o automóvel. Então eu prometi que eu não me reportava muito ao transporte escolar, mas eu vou lembrar o senhor secretário, mais uma vez, que nós somos o transporte coletivo. E como transporte coletivo participa muito bem da mobilidade, tirando veículos da rua, cada veículo escolar, tirando no mínimo 15 carros da rua. E a gente precisa das portas de escola com embarque e desembarque. O secretário Gilmar Tato, como deputado, tem um projeto de lei em Brasília
que intensificaria esse embarque e desembarque, que seria somente para os transportes que são coletivos e transportes escolares, no caso. E na cidade de São Paulo, a gente está tendo muito problema com o embarque e desembarque nas portas de escola, especialmente quando se trata de periferia. Uma vez que as ruas são estreitas, cheias de buraco, que a população pede para retirar os veículos da porta, que a direção da escola às vezes não entende que aqueles veículos levam os alunos e pede para que saia da porta, porque são locais longe que os carros têm que ir, têm que permanecer no local. Então, fica aqui um apelo para que a gente possa participar desse movimento do plano de mobilidade, de que a gente intensifique a demarcação de portas de escola, e eu iria mais longe que o prefeito. Deixamos ontem um ofício aqui no gabinete com o prefeito, dizendo para ele todas as nossas necessidades para melhor transporte escolar no estado de na cidade de São Paulo. Mas tem uma, secretária, que carece de muita coragem, que é definitivamente padronizar o transporte escolar nesta cidade, e aí sim, Percival, para que seja copiado no Brasil todo, porque isso pode ser feito pelo governo federal, que até o momento não tomou nenhuma iniciativa, nunca sequer conversou com a gente gostaria que conversasse, que é padronizar o transporte escolar e, desta forma, não só dar os incentivos que precisa para que compremos através de financiamento próprio, mas, acima de tudo, garantir à sociedade que está colocando seus filhos num veículo padrão, legalizado e confortável, porque a segurança está comprometida com o conforto da criança. E tratar o aluno não como criança de até 12 anos, porque o transporte escolar não foi feito para criança até 12 anos. Já que se fala tanto no exterior, eu também visitei 22 países, tem um transporte escolar para alunos, não para criança, para pessoas que vão à escola. Então, parabéns pelo passe livre, é muito importante, sim, mas, no caso de transporte escolar, nós requeremos o direito e a obrigação do poder público de que seja realmente para transporte de alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, Lourdinha. Escrita Karina Vitral, conselheira do CMTT, representante dos estudantes, da União Estadual dos Estudantes. E conselheira da cidade também. Bom dia a todos e a todas, bom dia, secretários. Alexandre Padilha de Martato, bom dia aos companheiros da mesa. Eu queria fazer uma fala aqui também, corroborando um pouco do que o Cauê, meu companheiro, também representante estudantil aqui, falou. Esse ano de 2015 começou muito quente, começou em luta para todo o movimento social, mas para o movimento estudantil em especial, a gente já no dia 5 de janeiro já estava em mobilização, em manifestação com relação à mobilidade urbana. Esse ano foi diferente de todos os anos que existem aumento. A gente foi sim para a rua contra o aumento, mas também foi ocupar a porta da Prefeitura de São Paulo para garantir uma conquista histórica para o movimento estudantil, que é o passe livre estudantil. Eu digo isso porque eu acho que a gente precisa registrar aqui, eu já disse exatamente essas palavras para o prefeito, para o secretário Gilmar Tato, mas eu acho que precisa ficar público para a sociedade um registro histórico do movimento estudantil a essa conquista. Eu acho que ela é fruto da luta da juventude, luta de uma sociedade que colocou e conquistou que o tema da mobilidade urbana hoje fosse centro na cidade de São Paulo. Então, o marco das manifestações de junho, do qual o movimento estudantil participou e tem orgulho de ter participado ativamente, o marco da manifestação de junho colocou, não só baixou naquela época os 20 centavos, mas também conquistou corredores de ônibus e uma série de atividades, uma série de medidas que hoje a gente ainda vê. Eu acho que, por um lado, o povo conquistou e, por outro, uma prefeitura que soube abrir os ouvidos, se abrir para o diálogo e acelerar, colocar o pé no acelerador para as mudanças que a sociedade precisava. E eu acho que o tema do passe livre estudantil é um tema muito simbólico nesse sentido, porque há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, quando a gente começou a lutar pelo passe livre estudantil, quem diria que na maior cidade do Brasil a gente ia conquistar o direito à gratuidade da passagem de ônibus para 500 mil estudantes.
Isso é um passo muito significativo, mas a gente queria também dizer para os secretários Alexandre Padilha e Gilmar Tato, que aqui representam o prefeito, que é apenas o primeiro passo que a gente gostaria de avançar. E a luta da UE, da União Estadual dos Estudantes, que já tinha bandeira aqui na cidade de São Paulo, e um projeto de lei na Câmara sobre o passe livre para os estudantes do ProUni e para o FIES, agora que a gente conquistou, a gente quer o passe livre estudantil para todos os estudantes. Obrigada. Muito obrigado, Karina. Próxima inscrita, ainda conselheira da Zona Leste, representante da Zona Leste, a Dona Maria Amélia, conselheira do CMTT. Bom dia a todos da mesa e todos e todas presentes. Eu gostaria de saber se vai ter alguma alteração nas linhas da cidade de Tiradentes, na 3539/10, Metrô Bresser, e a 4086 circular da cidade de Tiradentes também. Que antigamente ela subia o morro todinho, e agora ela não sobe mais. Os idosos estão tendo muita dificuldade e não estão conseguindo subir. É a 30, que era a antiga 37-386. Agora é 4086, agora atual. E a 3539/10, que é o Metrô Bresser. Cidade Tiradentes é Metrô Bresser. E lá está acontecendo um porém, que a comunidade tem vindo me reclamar, que no Metrô Bresser tem muito morador de rua, muitos noia, desculpa a expressão, e estão assaltando as mulheradas lá 3x2. E nós estamos reivindicando para que volte essa linha para o Parque Dom Pedro. Nós tínhamos 3 linhas lá e não ficou nenhuma. E nós estamos querendo no antigo terminal, o nosso primeiro terminal, uma Parque Dom Pedro, que seria essa 3539. E gostaria de propor também aqui para o Gilmar Tato e para o Josias, que fizesse a nossa agenda anual, o calendário anual do CMTT para a gente ver, porque muitas das vezes a gente não recebe a informação da reunião. Tá bom? Um bom dia, muito obrigada. Obrigado, Dona Maria Amélia. Próximo inscrito agora é convidado, Rafael Calabria. Também está na sequência, vou pedir para se posicionar já aqui no canto para adiantar. Rafael Calabria, a Letícia, a Vani e a Laura Macedo. E também temos aqui o Antônio Almeida. Rafael. Pode ser a Letícia, portanto. Tá bom. Bom dia, meu nome é Letícia. Eu sou do CEPAPÉ, algumas pessoas já conhecem, que é uma organização que defende os pedestres na cidade. Eu vim, na verdade, mais dar um aviso, que esse caldo dos pedestres está engrossando aqui em São Paulo, inclusive convidar todo mundo para participar. A gente está agora com uma comissão técnica na NTP sobre mobilidade a pé e acessibilidade, que a gente pretende aí nos próximos meses ter bastante estudo de caso, ideias do que pode ser feito na cidade, pensando no pedestre. Também estamos fundando uma associação de pedestres, no mesmo modelo mais ou menos da ciclocidade, mas agora focado com quem se desloca a pé, que também em breve todo mundo vai poder participar, e espero que todo mundo participe. Porque só para relembrar, como sempre, que o pedestre é o modal mais expressivo na cidade, mas sempre o menos representado. Então, também gostei muito da apresentação da Ana Dila, quando ela fala das conexões entre o transporte, até com sinalização no piso, isso é totalmente inovador. É muito legal ver o transporte público realmente pensando nesse acesso para o transporte que sempre é a pé. E só falar que eu senti falta que não teve uma apresentação ainda do Playmob, que a gente vai estar acompanhando as próximas apresentações do Playmob, e que a gente já está começando, na verdade, uma carta com algumas diretrizes pensadas no pedestre, porque a gente já sabe que existe uma deficiência dentro da Secretaria de Transportes de não ter nenhuma coordenadoria, diretoria pensada realmente no pedestre como um transporte em rede. E aí, na verdade, é mais um aviso que isso vai estar disponível, aberto para todo mundo para participar. A gente vai tentar divulgar ao máximo. Todo mundo que é aqui relacionado com mobilidade com certeza vai ter acesso a isso. E a gente vai se ver e apoiar a causa do pedestre nas próximas reuniões aí. Obrigada. Obrigado, Letícia. A próxima inscrita, a Vani, convidada. Desculpa, então, Rafael. Rafael Calabria, também do Sampapé, né?
Bom, eu ia falar também em prol ao pedestre, mas muita coisa já foi dita, o Percival introduziu, e a Nodila introduziu um assunto também que é bastante importante, que é como a nossa cidade é construída pelos manuais americanos de incentivo ao carro. E vários dos últimos documentos de mobilidade citam o pedestre, falando que vai ter prioridade, que o pedestre é importante, blá, blá. Só que, efetivamente, tem sido feito muito pouco para o pedestre, exatamente por causa desses manuais que ignoram completamente o pedestre. Então, embora se dê prioridade ao pedestre, as ruas são alargadas para o carro, as esquinas são arredondadas para o carro fazer com mais conforto, e o pedestre que faça 2, 3, 4 cruzamentos. Cruzamentos em São Paulo ainda hoje tem faixas retiradas para o pedestre ter que fazer um zigue-zague e para o carro poder ter a fluidez. Enfim, embora tenha esse discurso, muito pouco é sabido porque os manuais sempre focam no carro e o pedestre fica com o que sobra. E quando a gente fala essa discussão que a Letícia traz, que o Percival traz, as pessoas falam que a gente quer inverter a ditadura e colocar a ditadura do pedestre, enquanto não. A rua tem que ser compartilhada, tem que ter todos, tem que ter carrinho de feira, tem que ter carrinho de bebê, bicicleta, que nem já está tendo, mas o importante do pedestre é que, na nossa opinião, se o pedestre não tiver efetiva prioridade no viário, as outras inovações não vão se realizar plenamente, porque o pedestre que vai até a rua pegar um ônibus, ele não pode ter ruas com calçadas de 1 metro sem faixa de pedestre, porque a rua não fica convidativa como ela é para o carro. Então a rua hoje é convidativa para o carro e é ignorado o pedestre. Os exemplos disso são enormes. Por exemplo, na própria CT, quando você abre um saque falando de faixa de pedestre, a resposta é levando em conta argumentos para o carro, não o seu argumento para o pedestre. Então essa mentalidade tem que mudar, e tem coisas baratas como faixa de pedestre, que podem ter uma nova visão da Secretaria e que iam estimular o uso de bicicleta, de ônibus, de metrô e todos os outros modais que não o carro. Essa é a nossa posição. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado, Rafael. Próximo inscrito é a Vani. Convidada, Vani, com a palavra. Bom dia a todos da mesa, Josias, conselheiros e convidados. Eu me inscrevi, eu fico bastante feliz para ver a Letícia, vir o Rafael, vir falar o assunto, o foco ser bicicleta, o transporte público, porque, na verdade, nós estamos discutindo a realidade de uma maioria na cidade de São Paulo, né? Então, que bom que essa maioria esteja presente nos dias de hoje, principalmente para, eu acho que de encontro ao que o Percival falou com muita propriedade, que nós estamos no século XXI, o século XXI com uma série de estrangulamentos que vieram sendo adiados até hoje, questão da água, do lixo, mobilidade, isso em nível mundial. Então, eu acho que essa prática, inclusive do processo da democracia, que eu falto do meu trabalho para vir participar do conselho, eu não sou conselheira por opção, inclusive, não de disputa, por opção de disponibilidade de tempo para dedicação mesmo, mas falta no meu trabalho para estar aqui, porque para mim aqui o exercício da democracia é uma das formas mais eficazes de conseguir chegar no objetivo de uma maioria necessária para um século XXI, né? Eu vim aqui mais para falar da questão que a gente sai daqui sempre tão satisfeito com uma série de programas e tal, mas enfim, você sai lá, entra no ônibus, parece que essa informação não reverbaliza até a quem tem necessidade de ter essa informação. Desde a época do aplicativo, já do acesso ao bilhete único para carregar, até hoje tem pessoas que são conectadíssimas à internet que não têm essa informação. Então, na verdade, o que eu vim falar aqui é da adesão aos programas que, com tanta propriedade, a SPESTRAN está implantando, né? Então, eu já falei no conselho ano passado, eu gostaria que fosse trazido aqui uma campanha de mídia com que vocês trabalham, e que venha contido a relação com a mídia mesmo, com o usuário, enfim, com diversas... Nós temos, a prefeitura tem, primeiro tem um site, todas as 32 subprefeituras têm seu site, e ali poderia ser pautado, enfim, a de Pinheiros tem acesso de 600 acessos diários, isso no começo de 2014. É uma mídia poderosíssima. Temos aqui representantes de sindicatos, receitos bancários, que tem uma mídia de milhares de trabalhadores. Enfim, acho que nós temos que traçar um programa de mídia, pelo menos eu acho importante trazer aqui, para estar conversando, para que toda essa eficácia na execução dos programas, ela chegue lá na ponta final necessária, que é o usuário,
E outra, não é só o usuário que acho que a gente tem que se comunicar na questão do transporte público. Eu acho que cada vez mais está se comunicando com o motorista de carro, porque é ele que nós queremos que deixe o carro na sua garagem e que passe a ser utilizado de transporte público, a pé, bicicleta, enfim. Então é isso, parabéns para todos os técnicos aí envolvidos, você vê, né, que é um desprendimento total, né, dos técnicos aí, para fazer funcionar a cidade de São Paulo. Acho que, na verdade, o pessoal de táxi tem que enxergar que essa mobilidade, essa discussão, todo esse empreendimento dos técnicos faz garantir o supermercado abastecido, o caixa, a sua roupa lavada, a sua comida na mesa, o seu escritório livre para ser aberto, enfim, é o que faz funcionar a cidade de São Paulo. Só para terminar, Josias, eu acho que, só reportando novamente ao Percival, Gilmar, eu acho que está na hora, existe uma crise de ideias mundial, acho que está na hora, a gente, além de trabalhar com programas, técnicos, tudo, Secretaria de Governo, eu acho que está na hora de criar fóruns de concepção de novos pensamentos modernos, enfim, eu acho que a ação e a prática nesse momento são necessárias. Obrigada, desculpa. Muito obrigado. Como de praxe, né, o nosso tempo regimental é de 2 a 3 minutos e, portanto, às vezes eu acabo sendo chato aqui. Não tem de que, Vani, vamos lá. Está escrito aqui o senhor Hélio Camargo, que é conselheiro, representa a região oeste. Seu Hélio, portanto, depois eu volto aqui, está escrito também a Laura e o Antônio de Almeida. Eu vou aproveitar na fala do seu Hélio, nos seus 2 minutos, para solicitar que quem pretende se pronunciar, se inscrevam para nós, então, encerrarmos as inscrições e o nosso presidente e os técnicos fazer as respostas. Então, nesse período agora, enquanto o seu Hélio estiver falando, aceitaremos as inscrições, depois encerraremos, dado já a grande quantidade e o tempo. Com a palavra, seu Hélio Camargo. Senhores e senhoras, bom dia. Eu acho que a questão levantada pelo professor Percival é muito importante com referência às calçadas, e eu gostaria de voltar a insistir nesse aspecto. E nada mais do que a gente aplicar a lei das calçadas de 2013, que não foi aplicada até agora. Eu acho que vai dar se não resolver, vai fazer muita diferença aqui na cidade. E aí eu faria um apelo ao secretário Padilha que atuasse junto ao secretário da subprefeitura para aplicar efetivamente isso. Quanto ao plano de mobilidade, dona Odila, está de parabéns, eu acho que será um sucesso, né? E apesar que a gente gostaria, nós estamos trabalhando, já falamos disso outra vez, um grupo de mobilidade no Butantã. A gente gostaria de, talvez, tivesse a oportunidade de falar com você para a gente apresentar. Nós estamos finalizando isso e apresentar isso, né? A outra seria um apelo ao secretário que a nova concorrência fosse feita depois desse plano, ou seja, que tivesse já a base nesse plano para não fazer alguma coisa como é hoje, depois mudar de novo e ficar muito discutível esse aspecto. Seria só isso. Obrigado. Obrigado, senhor Hélio. Se inscreveram aqui, vou ler todos para ver se ficou alguém fora. O conselheiro, senhor Natalício Bezerra, a convidada Laura Macedo, da WRI Brasil, o Antônio de Almeida, dos trabalhadores do sistema escolar, Daniel José, do Movimento em Marcha, e Juliana Cons, do CADES da Lapa. Tem mais alguém aí que nós não captamos a inscrição? O Greg, e da Zona Sul ali, nosso amigo da Zona Sul. Estou exatamente nessa fase aí, por favor, encerrando, colega ali da Zona Sul. Vamos lá, com a palavra a senhora Laura Macedo, convidada da WRI Brasil. Bom dia aos presentes. Meu nome é Laura Valente de Macedo. Eu estou aqui representando a organização WRI Brasil, que é uma instituição de pesquisa aplicada, com sede agora no Brasil. E nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre mobilidade urbana na região do Rio Pinheiros, junto com os atores relevantes locais. Eu queria, na verdade, eu ia falar muito de calçadas, mas já foi exaustivamente aqui pleiteada a questão da calçada.
Eu acho importante, sim, o que o último conselheiro falou sobre a lei. A lei está aí, precisa ser aplicada. As nossas viagens, todas começam e acabam a pé. E eu vou citar aqui o ex-prefeito de Bogotá, sobre a importância de se ter boas calçadas, que uma cidade é tão boa quanto a capacidade de deslocamento das suas populações mais vulneráveis, né? Então, uma cidade onde uma criança, uma mulher grávida, um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção consegue se deslocar com segurança, é que é uma cidade sustentável. Então, eu acho importante a gente destacar aqui nesse fórum que precisa haver uma integração com as outras secretarias e uma integração com o sistema de transporte metropolitano. Sem haver uma discussão com esses departamentos e com a iniciativa privada, fica difícil a gente avançar. Eu acho que a questão das calçadas é a mais egregia no sentido de não se resolver esse dilema, porque existe uma situação onde as responsabilidades não são claras. Então, eu queria aproveitar, como não foi muito discutido o plano de mobilidade, a gente pretende fazer uma contribuição justamente em função de se promover essa integração e deixar claro os papéis de cada um e a fiscalização para que essa legislação seja cumprida. E vou aproveitar, enfim, para fazer um convite. A gente vai realizar, tem uma organização chamada Embarque Brasil, sediada em Porto Alegre, que trabalha com mobilidade já há 10 anos. Eles vão comemorar no Rio de Janeiro, infelizmente não é aqui, mas queria deixar o convite para as autoridades presentes e para os interessados, que vão ser comemorados os 10 anos, vai ser comemorado o aniversário de 10 anos da Embarque Brasil em setembro. Então, convidar vocês para ficar atento ao site e participar desse evento, onde vai se falar muito sobre mobilidade, transporte coletivo e transporte não motorizado. Obrigada. Muito obrigado, senhora Laura. Senhor Antônio de Almeida, representando os trabalhadores do sistema escolar. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que a gente tem que parabenizar a Prefeitura pelas políticas públicas que ela vem desenvolvendo, principalmente a política de trânsito. Tem avançado muito com o Conselho, acho que o Conselho foi um passo adiante, mas ainda a gente exclui algumas pessoas da política pública. Que nem eu queria reforçar o que a Lourdinha Rodrigues falou, que é do sindicato patronal. Não tem áreas demarcadas para as crianças descerem ainda na porta das escolas, nem para o embarque. Nós temos um caso aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, Padilha, que a gente chegou até a conversar isso durante a eleição. O condutor tem que parar aqui. Eu estou brigando aí com a dona Lourdinha para não demitir o motorista do ônibus, porque ela toma multa da prefeitura, toma multa da CET, e a criança, que é uma criança que tem ainda deficiência física, tem que ser pega lá na esquina da 23 de maio. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar também. Nós temos que entender que o sistema de transporte escolar é um sistema coletivo de transporte. Então ele tem que ter assegurado o local para embarque e desembarque também. A gente não pode excluir esse sistema. E ele contribui para a mobilidade urbana. A Lourdinha falou aí, tem 15 carros que a gente tira aí em média do trânsito. Eu vou só dar um dado para vocês, segundo o CAGED do Ministério do Trabalho. Aqui em São Paulo, no município, são 30 mil trabalhadores. Nós não estamos falando de algo insignificante. Se fosse 1.000, também não seria insignificante. Então, dá esse alerta para a Secretaria. Acho que nós temos que ter esse entendimento. Porque não dá para um profissional do transporte escolar, na hora que ele vai exercer sua função, ele ser penalizado tanto pelo contratante como pela CET, porque está cometendo um ato infracional de parar para cumprir o contrato dele. É isso, obrigado a todos. Muito obrigado, Antônio Almeida. Daniel José, Movimento em Marcha. Ou se a Juliana já está aí, não tem problema. Daniel. Bom dia a todos, parabenizar a mesa, Dilma Tato, a senhora Lourdinha Rodrigues, parabéns para todos que estão aqui hoje. Bom, na verdade eu pedi para falar, para responder alguns anseios, que no Movimento em Marcha chega bastante demanda para a gente, né, de algumas mães, que acaba vindo falar comigo.